Olá, saudo a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por hoje poder estar diante da palavra do Senhor, do qual o Senhor hoje nos traz uma palavra poderosa, do qual temos por tema separados pelo Senhor. E quando vejo esse tema, me traz uma pergunta do qual eu me pergunto sobre tudo o que temos e tudo o que somos. E qual é a nossa herança? Pois hoje, em tantos ministérios, existem 3 tipos de membros. 3 tipos de pessoas que vivem dentro de seus ministérios. Existem a primeira pessoa que, quando se trata de tribulação, quando se trata de estar em meio ao sofrimento, a primeira coisa que pensa é desistir, é de parar e abandonar o caminho do Senhor, achando que o mundo irá suprir, ou achando que o mundo será melhor do que estar na presença do Senhor. A segunda são aquelas pessoas que sempre tentam dar nome aos seus problemas, sempre tentando achar que os seus erros são por causa ou por culpa de alguém, e nunca admitem que são os seus próprios erros que o levam ao pecado. E também tem a terceira pessoa, daquelas que muitas vezes vem até a casa do Senhor, entra dentro da casa do Senhor, e só Deus sabe as condições e as situações que ela se encontra. Muitas vezes sentando com um coração contrito, com um coração partido, com um coração despedaçado, onde que todos olham, talvez vejam uma pessoa que levemente sorri, mas não saiba como está o coração desta pessoa. E é justamente para esta pessoa que Deus traz essa palavra essa noite, para tratar, para cuidar desse assunto tão sensível, do qual, como dissemos antes, temos pelo tema separados pelo Senhor. Por isso eu vos convido que abra as vossas Bíblias, para que hoje possamos entender qual é o nosso significado aqui na terra. Qual é o nosso verdadeiro valor, se tratando de nós diante de Deus. Pois eu vos convido para que abram as vossas Bíblias nesse momento, no livro de Números, capítulo 3 e versículo 11. Amém, amados? Aonde a palavra do Senhor diz, Números 3, versículo 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Capítulo 18 e versículo 20, para confirmar a palavra do Senhor. Capítulo 18, versículo 20.
E diz o Senhor: disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Amém, amém e amém. Quando falamos sobre levitas, muitas vezes, quando lemos a Bíblia Sagrada e vemos algum trecho, algum capítulo, algum versículo que fala sobre levitas, vem logo na cabeça a palavra levita, que nos dá por entender que levita significa filhos da tribo de Levi. Isso diante dos olhos dos homens, porque para Deus a palavra levita significa povo separado por Deus. Amém? E quando falamos de levitas, logo surge na minha mente sobrenome de 2 levitas, do qual foi o maior entre eles. Um conhecemos bem, do qual estamos falando de nosso rei, o nosso rei Davi, do qual foi o maior levita, do qual escreveu os salmos maravilhosos de adoração, se deleitando aos pés do Senhor. E também há um levita do qual gostaria de relatar a sua passagem nesse momento, do qual tem por nome Asaf. Asaf era um homem que viveu no tempo do rei Davi. Um homem que conheceu e aprendeu a admirar e a buscar a presença do Senhor, vendo a seu rei, aprendendo com o rei Davi. E a palavra do Senhor e a palavra de Deus nos ensina em 2 Samuel, no capítulo 6, como também em 1 Crônicas, no capítulo 16, relata que quando a arca foi levada do povo de Israel, isso gerou de uma certa forma para o povo de Israel desânimo. Então, havia no coração de nosso rei Davi 2 desejos. O primeiro desejo era restituir de volta para a casa de Davi, para o povo de Israel, a arca do qual um dia foi tomada. E o segundo desejo de nosso rei era poder edificar e construir uma casa onde a presença do Senhor fosse constante, uma casa de adoração, uma casa edificada ao nome do Senhor. E sabemos que o primeiro desejo de Davi foi realizado. Mas o segundo desejo, Deus não permitiu que Davi o concluísse. E talvez você me pergunte, mas por que, irmão? E eu vos digo,
que o segundo desejo de Davi de construir uma casa, um templo onde era edificado o nome do Senhor, não poderia ser construído pelas mãos de Davi. Porque como sabemos e como a palavra de Deus nos ensina, Davi era um homem de peleja, um homem aonde conquistou e venceu várias batalhas, várias pelejas em nome do Senhor. Pois na mão de Davi havia sangue. Sobre as mãos de Davi havia sangue. Então o Senhor realizou o primeiro desejo de Davi, mas o segundo não. Mas mesmo assim, pelo amor e pela misericórdia de Deus sobre a vida de Davi, Deus tendo misericórdia com o nosso rei, prometeu que Davi não seria o responsável pela construção do templo, mas por amor a Davi, Deus permitiria que a tua geração futura, das mãos de teus filhos, de teu filho, fosse edificado o templo. Aleluia, glória a Deus. E quando se trata da primeira, quando se trata do primeiro desejo de Davi, a palavra de Deus nos diz que todos estavam posicionados, sacerdotes, os levitas, todos posicionados, todos prostrados para adorar, para receber a arca do Senhor, que estava sendo trazida pelo rei. E a palavra de Deus nos diz que quando a arca foi restituída e trazida para a cidade de Davi, eis que todo o povo venerava e admirava a arca do concerto do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Davi, arrancando a tua roupa, o teu traje real, se despindo do teu traje real, tomado pelo Espírito, começou a dançar, a saltear e a bailar ao derredor da arca, porque tão grande era a tua felicidade. E todo o povo vendo, assistindo a alegria de seu rei, todos regozijavam. Todos os levitas, com seus instrumentos, adoravam. E é justamente nesse tempo que vivia Asaf. E Asaf, olhando entre eles a seu rei, admirava em seu coração, desejava e queria ter a mesma unção ao que o nosso rei Davi tinha. E naquele tempo ninguém se aproximava do rei, e aquele que tentasse seria morto, que não fosse concedido e permitido pelo próprio rei. E Asaf se aproximou sem que os guardas vissem, e chegando até Davi, Davi o tocou, pegando na mão do rei a mesma unção que estava em Davi, também passou para Asaf. E a mesma unção que Davi estava sentindo, Asaf também assistiu e sentiu. Creio eu que por isso que os salmos onde Asaf escreveu são tão
similares, são tão parecidos com os do rei Davi. Salmos onde relatam a verdadeira adoração. E a palavra de Deus nos diz que a unção que havia em Davi transpassou Asaf. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pois se cumprindo a palavra do Senhor, na geração seguinte, pelas mãos do filho de rei, pelo filho do rei Davi, do qual tinha o seu nome chamado por Salomão, pelas mãos de Salomão foi construído e edificado o templo de Deus, cumprindo-se a promessa do Senhor ao rei Davi. E pelas mãos de seu filho foi levantado, construído e edificado o templo de Salomão, a casa do Senhor, onde que Deus prometeu a Davi que se seu filho seguissem, obedecessem aos seus mandamentos, fosse fiel às suas palavras, seguindo ao passo de seus pais, Deus cumpriria e faria com que aquele lugar havesse todo momento a sua presença, e habitaria naquele lugar por todo o sempre. Então, imagino eu, na inauguração do templo, um templo construído maravilhoso, onde a palavra de Deus diz que haviam milhares de pessoas ao derredor daquele templo, onde naquele momento os sacerdotes prestavam holocaustos e sacrifícios, onde havia 7 dias de festas, do qual o rei Salomão, numa oratória perfeita, orava ao Senhor, onde os sacerdotes, com todos os utensílios daquele lugar, queimavam incenso e ofertava e oferecia ofertas de manjares ao nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. E então, os levitas posicionados, do qual por chefe tinha Asaf, que entre os levitas tinha se destacado. Imagino eu louvando, onde que todos, quando ouviram a música, o salmo, disseram um para os outros: mas que canção é essa? Que louvor, que hino é esse? Que jamais ouvimos outro tal como este? Que música maravilhosa é essa? Que canção é essa? Porque naquela época os levitas se dividiam em 4 funções: sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas
e os tocadores de instrumentos. E quando começaram a louvar, a cantar, a engrandecer e a exaltar o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que sobre aquele lugar se encheu aquele lugar com uma fumaça, onde a palavra de Deus diz que os sacerdotes não podiam se manter de pé, no qual a presença do Senhor se fez naquele lugar, onde a fumaça da presença do Senhor tomou conta daquele lugar. E cheio da presença do Senhor ali foi. Louvado seja o Senhor. E todo o povo assistindo tamanha maravilha, do qual jamais tinham visto coisa igual. Louvores perfeitos, holocaustos, sacrifícios de gorduras, sacrifícios de manjares, uma oratória perfeita do rei Salomão. E a presença de Deus se fez. Imagino eu, e daquela festa tão bonita, tão maravilhosa, chegando ao término do primeiro dia, o rei, na sua comitiva, indo para o teu palácio, pessoas importantes da época se dirigindo para suas casas, porque naquele tempo o templo ficava no centro, localizado no centro da cidade. Então, creio eu que ao final da festa, finalizando, os levitas que tinham a responsabilidade de cuidar e zelar por todos os utensílios do templo, da limpeza, de toda a responsabilidade do templo, imagino eu Asaf, onde que todos vinham e davam um tapinha nas costas e diziam: parabéns, Asaf, que louvor é esse, que canção é essa, parabéns, Asaf. Todo mundo dando os parabéns, todo mundo se aproximava e admiravam Asaf. E agora vejo eu Asaf fechando a porta do templo, terminando os seus afazeres e olhando para a direita e vindo e vendo o rei e sua comitiva chegando ao teu palácio, os homens importantes entrando para dentro das suas casas. Então Asaf começa a caminhar. Então Asaf começa a seguir o caminho de volta para sua casa. Então, quando Asaf se vê e olha ao seu redor, ele vê que ele está sozinho. Ele começa a olhar e se perguntar: por quê? Por quê? Pois muitas vezes essa mesma pergunta
também nós questionamos a nós mesmos em dizer o porquê. Às vezes podemos ver pessoas em nossos meios que não trabalham e andam com roupas alinhadas, roupas bonitas e caras. Pessoas que vemos com carro do ano. Vizinhos que todo final de semana fazem aquele churrasco, aquelas comidas variadas, aquele banquete. E por muitas vezes nós trabalhamos o mês inteiro e muitas vezes nosso dinheiro não dá. Vivemos na simplicidade. E assim foi com Asaf. Depois de uma comemoração maravilhosa, de todo mundo cumprimentando, de todo mundo o abraçando, em dizer que tão grande era a unção de Deus na vida daquele homem e como aquele homem era abençoado, de um levita do qual louvava a Deus, de uma perfeição, de uma música tão agradável e bonita, do qual fez com que a presença do Senhor estivesse naquele lugar. E essa pergunta começou a entrar no coração de Asaf e ele não conseguia compreender. Por isso creio eu que ele escreveu o Salmo 73. Porque o Salmo 73 é diferente de todos os outros salmos. Pois como conhecemos, Asaf escreveu o Salmo 50 e depois do 73 ao 83. Mas o Salmo 73 é diferente de todos os outros. Porque Asaf começa a se questionar e a questionar a Deus o porquê. Porque muitas vezes estamos na presença do Senhor, muitas vezes buscamos a presença do Senhor e caminhamos em meio às tribulações, em meio ao sofrimento e em dificuldades. E às vezes quando olhamos e vemos aos ímpios, não conseguimos entender uma pessoas que vivem fora da presença de Deus e prosperam. E assim Asaf se questionava. Imagino eu Asaf caminhando na solidão, olhava para a sua direita, casa festejando com aqueles banquetes, porque a festa tão grande, imensa e maravilhosa do qual foi o dia. O rei seguindo, comemorando, pois feliz estava o seu coração por Deus cumprir a promessa sobre a vida dele. E Asaf por si só se via sozinho. Imagino eu Asaf chegando, se aproximando perto da tua casa e vendo a humildade da tua casa, a simplicidade da sua casa. Não entendia, não compreendia e se perguntava a todo momento: por que, Senhor? Se tenho procurado te agradar em tudo, tenho buscado a tua presença, tenho procurado ser o mais digno, mas também o mais pequeno entre os homens. Porque Asaf não compreendia. Porque naquele tempo ser levita, irmãos, tudo que um levita tinha nesta época, tudo que um levita poderia ter,
eram tudo aquilo que dava, porque creio eu que até mesmo na roupa que Asaf usava naquela inauguração também tinha sido do seu pai, do pai do seu pai, porque levitas não poderia ter mais do que uma troca, pois levita usava sempre a mesma roupa, e tudo que um levita tinha era aquilo que o Senhor proporcionava, era tudo aquilo que o Senhor o concedia para que eles tivessem, porque Asaf não entendia que a sua herança não estava em bens materiais, mas que a sua herança era o Senhor. E muitas vezes nós perguntamos, mas por que os levitas? Porque foi justamente da tribo de Levi que um homem e uma mulher agradaram a Deus. Um homem e uma mulher do qual tinha o nome de Arão e Joquebede. Num tempo aonde um tirano, um faraó, onde observava e via que o povo de Israel prosperavam e cada vez mais cresciam em números, mesmo estando em escravidão. Então o faraó temeu que o povo de Israel, em grande número, se aliasse com algum inimigo do Egito, ou entre si mesmo se rebelassem contra o Egito. Então o faraó decidiu a matar todas as crianças que nascessem. E esse homem e essa mulher não só teve um filho, como eles tiveram 3. E um deles foi mais do que um menino. Foi um super menino. Porque dos filhos de Arão e Joquebede nasceram Moisés, Arão e Miriam. E é justamente da tribo de Levi que Deus se agradou, porque é da tribo de Levi que são os corajosos, e é dos corajosos do que Deus se agrada, porque Deus não se agrada dos covardes, mas sim dos corajosos. Pois essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino sobre a tua vida, eu profetizo sobre a sua vida, a tua herança é o Senhor, do qual muitas vezes nos apresentamos diante de Deus e nós não compreendemos. Mas Deus hoje nos trata essa questão, que muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes vemos ao nosso redor a prosperidade dos ímpios, mas para que possamos entender e saber essa noite que tudo que os ímpios têm será corroído pelas traças, mas nós que estamos na presença de Deus, Deus nos deixa bem claro essa noite que a nossa herança é o Senhor. Aleluia! Que a nossa herança é o Deus Todo-Poderoso, Adonai, é o Deus de Israel.
Por isso que essa noite levantamos as nossas mãos, agradecemos a Deus por esse ensino. Louvemos ao Senhor, que toda honra e toda glória seja do Senhor, que diminua o homem para que cada vez mais cresça a Deus em nossas vidas. Por isso que eu compartilho, eu agradeço e diante de Deus eu entrego essa mensagem para a honra e glória do Pai. Que eu desejo que essa mensagem esteja dentro de nossos corações para todo sempre, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha herança e amém. Está em ti. Até a próxima, com mais uma palavra forte do Reino de Deus para nossas vidas. Eu vou te Amém. servir. Tua unção está em mim. Se eu for fiel até o fim, eu não vou medir esforços para receber o que tu tens pra mim. Eu tomo posse da minha herança, sou herdeiro da promessa de Deus. Eu tenho fé e confiança que eu já recebi tudo aquilo que é meu. A minha herança está em ti, te conquistar, te possuir. Eu vou me lançar aos teus pés, eu vou te servir. A tua unção está em mim. Se eu for fiel até o fim, eu não vou medir esforços para receber o que tu tens pra mim.